Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tocar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Por mais pressão que seja a situação. A paz do Senhor, Nilce, seja bem-vinda. Tá me escutando direitinho? Dá um ok aí, por favor. Silvia, seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Tá me escutando direitinho? Tá tudo bem? Dá pra gente começar? Como é que tá aí a situação? A paz do Senhor, a paz do Senhor, sejam bem-vindas. Nós vamos estar fazendo hoje a leitura de Provérbios 4, gente. Provérbios 4 tá, viu? Muita coisa boa pra gente. André Mendes, seja bem-vindo. Muita coisa boa pra gente aprender, viu? Eu, de antemão, já quero fazer uma indicação de um livro, tá bom? Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo estava falando assim, fala do livro lá da pastora Valnice Milhões. E aí, pastora Lídia, seja bem-vindo, viu? Muito obrigada por estar aqui nos prestigiando. E eu profetizo em nome de Jesus que será um tempo glorioso. Quando a gente lê a palavra, sempre é bênção, né? Então a gente vai estar aqui degustando um pouquinho. Eu costumo, assim, fazer essa analogia com o que o bispo fala, que é mantimento pra gente, né? Então, assim, que tenha muito mantimento hoje, em nome de Jesus, tá bom? E eu gostaria de trazer como uma referência bibliográfica, né? Orando a Palavra, da pastora Valnice Milhões. Eu não tenho aqui, eu acabei não pegando na estante o livro, mas eu quero profetizar em nome de Jesus que o Espírito Santo vai te dar essa direção. Orar a palavra já garante o resultado da nossa oração, sabia disso? Então, que você possa estar recebendo essa dica. Tem em audiobook, se você quiser pode ouvir também. Então, orando a palavra da pastora Valnice Milhões. Vai lá e confere, porque é bênção. Tem muitas orações poderosas. Jussara, seja bem-vinda. Muitas orações poderosas, tá bom? Então, eu quero deixar como uma dica aqui esse livro. Pastora Beth, seja bem-vinda. Quero deixar como dica. Eu não sei se você está me ouvindo bem, se está tudo certinho aqui em relação ao som. Tem como dar um okzinho aí para a gente poder... Barbosa Fotografia, seja bem-vindo. A paz, Beth. Assim, se você puder dar um okzinho para eu saber se está tudo bem. Vaneuza, seja bem-vinda, glória a Deus. Então a gente vai falar sobre o Provérbios 5, hoje é dia 5, né? 5 de março de 2025. E se você tiver algum versículo que assim falou o seu coração, você vai... glória a Deus, obrigada, Vaneuza. E aí a gente vai estar interagindo aqui em relação aos versículos, tá? Se você... Tá ótimo, Beth, obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida ou gostaria de fazer um posicionamento em relação a esses versículos, sim, tá ótimo, obrigada, Jussara. Podem falar também. É um provérbios pequeno, tem apenas 22 versículos, mas muita coisa boa pra gente interagir aqui em relação àquilo que o Senhor tem para nós, de tudo aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas, né? Eu queria estar dizendo também que você pode estar colocando seu pedido de oração, o versículo que você mais gostar, enfim. E vamos orar para iniciar esse momento de leitura, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer
por esse privilégio que nós temos de estar abrindo a Tua palavra. Tem países, Senhor, que é proibido e nós queremos te agradecer, Senhor, porque temos essa possibilidade. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra nos remete verdades eternas que podemos desfrutar, que podemos assimilar e que podemos, Senhor, fazer com que essas verdades norteiem a nossa caminhada e o nosso coração encontre paz, a nossa vida encontre propósito. E eu te agradeço, em nome de Jesus, abre a nossa mente para receber a Tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu abençoo cada vida que está aqui, que estará, que todos possam receber de Ti através dessa ministração. Tudo que a Tua palavra tem é para nós, para que nós possamos nos alimentar, para que nós possamos nos preservar. Então nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe. Então vamos lá, vamos estar lendo Provérbios, capítulo 5. Essa palavra, ela tem como referência advertência contra a lascívia. A lascívia, na verdade, é um espírito que tem a ver com as questões sexuais, com as questões espirituais ligadas nessa área. E a gente está exatamente terminando um período de carnaval que tem tudo a ver com a carne, né? E a gente vai estar lendo aqui o que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração em relação a isso, tá bom? Então vamos lá. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera, da mulher infiel, destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies da palavra da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis ao trem a tua honra e nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim da tua vida quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Eu quero profetizar que até aqui nós estamos entendendo muito bem esse Provérbios. Tudo aquilo que está escrito aqui é algo que nós precisamos de Congregação Metodista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Jesus abençoe sua vida. Nós estamos agora no versículo 11 do capítulo 5 de Provérbios. Depois dá uma olhadinha no que já foi lido, do que já foi falado, sugeri um livro também. Até aqui, até o versículo 11, a palavra é muito clara como nós devemos nos portar. A palavra é muito clara como nós devemos. Seja bem-vindo, José Assis. Jesus abençoe sua vida. Até aqui a palavra é muito clara como nós devemos nos portar.
em relação às tentações dessa vida, desse mundo. A palavra de Deus diz, queridos, que a integridade ela nos torna seguros. E quando a gente fala de adúltera, infiel, a gente pode falar em qualquer área da nossa vida, né? Tudo tem a ver com um procedimento, com uma forma de nós agirmos. E é muito importante que nós possamos estar atentos ao que o livro de Provérbios hoje nos fala. Tudo que nós fazemos em segredo, e eu quero muito assim profetizar na sua vida, se você tem alguma dúvida, se você sente que você está sendo tentado por alguma coisa, não guarde segredo. Fale, lógico, com alguém que pode te ajudar, não com alguém que pode depreciar, te julgar, não. Eu digo alguém que pode orar por você. Alguém que você vai olhar e vai sentir confiança de dizer assim, eu estou passando por isso e preciso da sua ajuda porque eu não quero viver isso. Então não guarde segredo de alguma coisa que você sente que é como uma ameaça, uma tentação. Porque a palavra do Senhor diz em Provérbios que contra o solitário insurge-se a verdadeira sabedoria. Então nós precisamos estar atentos a questão de que nós precisamos de ser íntegros, de estarmos nos policiando no sentido dos nossos comportamentos, das coisas. Porque quando a gente fala da mulher infiel, quando nós falamos da adúltera, né? Aquela que adultera, aquela que sai da forma original, o adultério é exatamente isso, sair da forma original. Nós falamos exatamente sobre uma condição que Deus não aprova, porque Deus ele é perfeito em todas as coisas. Então nós precisamos de estar alinhados à vontade do Senhor em todas as coisas. Então não corra riscos. Se você sente que alguma coisa está vindo como uma ameaça e que você não falou para ninguém, guardou segredo, está na hora de você ir para alguém. Como já falei, não é para você abrir para todo mundo, não. Procure ajuda. Vá procurar alguém que seja mais espiritual do que você, que pode te ajudar, que pode te abençoar, mas não corra esse risco. Depois, ouve novamente a live que, se você não pegou tudo, mas entenda, até aqui no versículo 11, que Deus ele está falando aqui para te preservar, para dizer para você que você precisa de estar longe daquilo que traz uma ameaça, daquilo que traz uma consequência que não é boa na sua vida, que é exatamente essa adulteração, sair da forma original. Amém? Então vamos continuar. Versículo 12. E digas como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz do que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças ribeiros de águas? Eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo que não tem nada a ver com isso, mas é uma forma de eu te dizer como a palavra ela nos revela. Eu sempre fui da igreja. A minha mãe, quando nós éramos pequenas, eu tenho uma irmã, e ela dava o dízimo, eu sabia que ela dava o dízimo meu, salário família, alguma coisa assim. E ela pegava aquela simbolicamente naquele valor, e ela dava o dízimo pra gente, pra mim e pra minha irmã. E eu aprendi a ser dizimista. Comecei a trabalhar, 10% não é meu, devolvo pro Senhor. Aí, eu era da igreja da Taquara, pastor Azoeu Zerbinato. Irmãos, todo dia eu ouvia essa palavra, mas teve um dia que a palavra falou o meu coração. E foi muito interessante que ele estava exatamente usando um capítulo que todo dia a gente fala, quando a gente fala de dízimos, né? Provérbios 3. Aí ele falava assim:
porque Deus repreenderá o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Quando ele falou aquilo, naquele dia, eu comecei a dar o meu dízimo de forma diferente. Eu comecei a dar o meu dízimo porque eu queria que aquela palavra se cumprisse na minha vida. Não, devorador na minha vida não. E eu sempre ia dar o dízimo por obediência. Mas naquele dia, a partir daquele dia, eu comecei a dar o meu dízimo. Porque eu falei assim, devorador aqui não. Então, assim, quando a gente ouve uma palavra dessa, que está dizendo assim, né? Bebe a água da... Versículo 15. Pastor Uri, seja bem-vindo. Jesus abençoe sua vida, privilégio tê-lo aqui. Versículo 15. Quando nós falamos assim, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, é mais ou menos isso, como eu acabei de falar para você. Quando eu ouvia toda hora, mas um dia o Espírito Santo, ele tocou no meu coração, não é só porque você é obediente que você tem que dar o seu dízimo, não, é para te preservar também. E a mesma coisa, queridos, essa palavra aqui no versículo 15 diz, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. E aí ela continua falando no 16, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças ribeiros de águas? Derramariam? Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha que coisa tremenda. E aí continua falando, corça de amores e gazela graciosa, sacia-te os seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçaria o peito da outra? Então, hoje, quando nós lemos esse Provérbios 5, ele nos mostra uma forma de nos preservar. E aí eu continuo aqui, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, a sua iniquidade o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela muita loucura, perdido, cambaleia. Neninha, seja bem-vinda. Eu queria trazer uma pequena reflexão sobre isso aqui, que nós acabamos de ler, porque nós estamos falando de um adultério, de uma mulher adúltera, uma mulher que saiu da forma original. E eu gostaria de trazer como referência 2 Samuel 21 e Josué 9, que fala exatamente a respeito de quebra de aliança. Queridos, isso é tão sério. Isso é tão sério. Depois, ouça novamente essa live para que você possa absorver as outras coisas. Fiz referência de um livro para que você possa estar ouvindo, se não tiver condições, né, de comprá-lo, para estar lá no início da live. Mas eu gostaria de trazer como referência isso, porque quando a gente fala de adultério, sair da forma original, a primeira coisa que eu falei foi: não fique em silêncio diante das questões que você sente que é uma ameaça para você. Procure ajuda. Não se sinta ameaçado e guarde para você. Eu estou falando em relação à tentação. Como falei, o solitário, ele busca, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E isso é muito perigoso. Então não guarde segredo, lógico, procure uma pessoa para que você confie, que seja mais espiritual do que você, para que você possa receber a oração, possa se fortalecer, mas a integridade nos torna seguros. E eu gostaria de falar para você sobre quebra de aliança, porque quando a gente fala de adultério, a gente fala exatamente de uma quebra de aliança, não é verdade? E em 2 Samuel 21, nós temos
a história de que Davi teve um problema de fome na terra. E quando ele foi perguntar para o Senhor o que estava acontecendo, Deus falou para ele que foi por causa de Saul que fez com que ele matou os gibeonitas, enfim, e eles tinham uma aliança. Em Josué 9 nós temos esses gibeonitas fazendo um estratagema, ou seja, enganando Josué, porque ficaram com medo do povo de Israel, e eles chegaram lá. Depois você lê, né, Josué 9, mas eles chegaram lá enganando, dizendo: não, eu quero fazer aliança com você, vim de muito longe, que nada. Eles fizeram todo um esquema ali para eles poderem se aliançar. Josué não perguntou para Deus, e aí, fez a aliança. E o que acontece, queridos, que toda a aliança é algo que Deus, ele preserva, ele vê com um olhar diferenciado. Então toda a aliança deve ser ter como um foco do cuidado de Deus. E é essa aliança que, Selma, seja bem-vinda, Jesus abençoe. Então é muito importante que você pense o seguinte: primeiro, tá namorando? Vá para um curso de noivos, procure a ajuda do seu pastor, da sua pastora, mas tenha certeza de que quando você fizer a aliança, essa aliança tem que ser eterna. E aí, quando nós falamos sobre isso, uma coisa muito importante que aconteceu aqui foi que logo depois que houve essa aliança formada pelos gibeonitas, eles precisaram da ajuda de Josué. Josué foi, porque entendeu o poder da aliança, ajudou eles numa guerra. Deus mandou saraivada contra o inimigo porque honrou aquela aliança. Então não importa o que aconteça no meio das circunstâncias de um relacionamento, quando Deus está, Jesus abençoe minha filha, quando Deus está nesse negócio, queridos, Deus garante. Então é muito importante que a aliança seja conservada. O que nós estamos falando aqui no capítulo 5 é a advertência contra essa adulteração num relacionamento. E Deus quer que você entenda que tudo acontece a partir de uma aliança. Pastora, mas eu não sabia disso. Inclusive queria até te dar uma outra sugestão, tá? Outra sugestão de leitura. Não sei se você já ouviu falar das 5 linguagens do amor. Teve um irmãozinho que, quando eu preguei isso na igreja, ele falou assim: pastora, se a senhora tivesse pregado isso antes, eu não separava da minha esposa. Tem audiobook também, com certeza. As 5 linguagens do amor. E aí, queridos, eu quero dizer para você assim: mas pastora, já me separei, a minha ex-esposa já tá com outra pessoa, eu já tô num outro relacionamento. O que você tem que fazer então? Você tem que se arrepender, confessar esse pecado. E você tem que pedir ao Senhor. Você tem que dizer assim: Senhor, eu reconheço que eu errei e que agora eu te peço por misericórdia a tua bênção. Então, queridos, o poder da aliança, a questão de se conservar íntegro em meio a um relacionamento, isso, as 5 linguagens do amor, eu também sugeri, da pastora Valnice Milhomes, a oração, esqueci o título, a respeito da oração, a oração bíblica, esqueci, mas está lá no início que eu falei direitinho o título. Orando a Palavra, da pastora Valnice Milhões, também eu sugeri isso. Então, queridos, eu quero falar para você isso. Esse Provérbios 5 é muito poderoso. E Deus já está nos dando aqui insights do que nós precisamos de ter como preservação. Em nome de Jesus, que você se sinta preservado, pedindo conselhos, não estando só, que você, em meio a uma ameaça, em meio a uma tentação, você procure ajuda e peça para alguém orar por você. Com certeza alguém vai fazer uma oração orando a palavra, isso da pastora Valnice Milhomes. E aí tem audiobook também. Então, queridos, fique firme,
seja cheio da unção do Espírito Santo na sua vida, porque o que o Senhor quer é te preservar. Todos os provérbios, ele vem para nos dar vitória. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que Deus possa trazer para você uma unção de ousadia, de conquista, porque quando nós estamos cheios da unção do Espírito Santo, nós somos luz, nós somos sal. O sal, ele não serve só para dar sabor, ele serve para gerar sede nas pessoas de Jesus. E eu quero abençoar a sua vida hoje. Se você tiver algum pedido de oração, coloca aí, tá bom? Aleluia, fique firme, fique cheio do Espírito Santo, amém, na sua vida, glória a Deus. Então, assim, esse daqui eu não marquei nada como asterístico, tá bom? Agora, eu coloquei só o versículo 21 que eu marquei aqui, nem foi o asterisco, mas eu vou reler. Diz assim: porque os caminhos do homem estão perante o Senhor e ele considera todas as suas veredas. Que Jesus possa abençoar a sua vida hoje. Que seja um tempo glorioso, de forma que você se santifique, entenda que o Espírito Santo está com você e ele deseja que você a cada dia fique firme na presença dele. Saiba que as tentações vão vir, mas Provérbios hoje está mostrando que a sabedoria indica que você precisa de estar firme na presença do Senhor, porque a integridade te faz estar seguro. E você não pode guardar segredo. Lembre disso, não pode, não guarde segredo. Fique firme, procure pessoas que possam te auxiliar, pessoas que sejam mais espirituais que você, que possam orar por você, porque aí você vai estar livre de qualquer tipo de tentação. E é assim, o mundo espiritual, nós precisamos de estar interagindo, ser interdependentes, pedindo ajuda de oração para que nós possamos estar firmes, porque o mundo é assim. No mundo jaz no maligno, tereis aflições, mas tens bom ânimo, Jesus venceu o mundo e você também vai vencer. Então nós vamos orar, não tem ninguém que fez nenhum pedido de oração. E deixo aí hoje para vocês poderem ouvir esses livros ou ler, se vocês já o tiverem, e depois dá uma olhadinha de novo na live, se vocês perderam, né, alguma parte, compartilha, deixa seu likezinho lá, e muito obrigado porque você está aqui. Amanhã, 12:30, novamente estaremos aqui. Que Jesus abençoe muito a sua vida. Eu sou a pastora Lídia, da Igreja Metodista da Ilha do Governador. Os nossos cultos aos domingos são 18h30. Se você quiser, seja bem-vindo. Então, eu vou estar orando agora. Que Jesus abençoe sua vida, que seja um dia poderoso na sua vida. Cel Oliveira, seja bem-vinda. Nós já estamos terminando, mas dá ouve, né? A live toda. Enquanto você está lavando roupa, louça, varrendo a casa, bota lá, ouve as outras. A gente faz muitas sugestões de livros, enfim. Seja bem-vindo, seja abençoado nesse dia. Que seja um dia de vitória e que o livro de Provérbios possa saltar aos seus olhos, saltar aos seus ouvidos e que você possa ser mais do que vencedor e vencedora. Da Igreja da Penha, seja bem-vinda! Que Jesus abençoe sua vida, tá bom? Então, vou estar orando para nós terminarmos e que hoje seja um dia de vitória na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, lindo que nós temos ao buscar a Tua presença, que nós sabemos, meu Pai, que a Tua palavra não volta vazia e que ela vai e faz aquilo que lhe apraz em cada coração. E o que eu te peço, Espírito Santo, é que essa semente não seja roubada dos corações. Senhor, a Tua palavra, ela fala lá na parábola das sementes, que quando a semente frutifica, é porque nós não esquecemos daquilo que ouvimos. E eu te peço, Espírito Santo, continua ministrando na vida de cada um dos teus filhos. Continua ministrando de forma à preservação. Senhor, a preservação através da sabedoria, do conhecimento, que tudo
exatamente tudo concorra para o bem dos teus filhos. Senhor, eu os abençoo, eu te agradeço por essa oportunidade e profetizo um tempo de vitória, de saúde, de prosperidade financeira, através dessa preservação que tu falastes hoje ao nosso coração, porque tu és Deus que repreende o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Senhor, muito obrigada, porque a tua palavra, ela não volta vazia, ela faz aquilo que verdadeiramente precisamos de ter para nos preservar. E eu creio, Senhor, que hoje, em nome de Jesus, muitos casamentos serão preservados, muitos relacionamentos serão conservados e que o Espírito Santo de Deus vai agir de uma maneira poderosa. Fica, Senhor, com a tua igreja, fica com a tua noiva, que todos nós possamos encher, através do Espírito Santo, as nossas lamparinas, ainda tendo reservas. Eu te peço isso, Senhor, que seja um tempo de vitória, em nome de Jesus, que hoje você possa, ainda hoje, em nome de Jesus, fazer tudo o que está pendente, que você se lembre através do Espírito Santo aquilo que você ainda precisa de fazer hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe sua vida. Então, assim, aqueles que entraram depois, vejam, né, a live e sejam muito abençoados. Amanhã, 12:30, estaremos juntos novamente, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.